Oi, gente! Que prazer estar aqui com vocês novamente no nosso programa podcast De Frente com Elas. E como assistir o nosso programa? No celular, abre o Play Store, digite Web TVO Play, instale o aplicativo e pronto. Na Smart TV, procure pelo aplicativo Web TVO Play, instale e comece a assistir. Pelo computador, tablet ou celular, é só acessar www.webtvo.com pelo Google. Web TVO, conteúdo feito para você, aonde você estiver. Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Isso. E como assistir a nossa programação? Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o nosso programa De Frente com Elas, com as apresentadoras Fernanda Moranza e Fernanda Pucci. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos a Estação da Música, com o apresentador Milton Luiz. Nas quintas-feiras também, às 21 horas, nós temos o Artesanato e Renda, com a apresentadora Fernanda Denadai. Não deixem de assistir. Acompanhe, curta, compartilhe e valorize a nossa programação. E hoje, no nosso programa De Frente com Elas, estamos recebendo mais uma Fernanda. Só que agora é doutora Micaele Fernanda. Mais uma Fernanda aqui para rechear o nosso podcast. E o que a doutora Micaela vai trazer para nós hoje é um pouquinho sobre os direitos da mulher em relação ao processo de separação, né, doutora? É isso aí. Doutora, já começando assim, esse bate-papo bem legal, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante para todas as mulheres quando elas pensam em se divorciar, né? O que uma mulher precisa conhecer, precisa saber quando ela pensa em se divorciar, doutora? Bom, primeiro, olá a todos. É um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema, falar sobre o direito das mulheres, porque é uma coisa que fica muito subentendida, muita gente não sabe, né? E quando a gente fala de saber sobre os seus direitos na hora do divórcio, eu acho que o principal é saber sobre a divisão de bens. Então, e saber que você não precisa saber tudo sobre bens. Você pode estar sofrendo uma violência patrimonial, né? Você pode não ter ideia de quanto saldo tem na conta bancária. Então, o principal a se saber é que você pode ter direito à pensão, a depender do seu caso. Você pode ter direito a ficar no imóvel, a depender do seu caso. E a maioria delas tem e não sabem. Então, pensão, a divisão de bens, pensão para os filhos, guarda. Se você estiver sofrendo uma violência doméstica, você tem direito a ter a guarda unilateral. Então, vários direitos que você tem que é bom que você procure antes mesmo da decisão de se divorciar, né? Que é assim que você consegue tomar uma decisão mais consciente. E isso é muito importante porque eu vejo que muitas mulheres não querem se divorciar porque tem medo de ficar sem nada. A nossa realidade, né, Fer? Sim. A gente ouve isso todo dia. Mas se eu largar dele, eu vou ficar sem nada. Ou então eu vou ter que sair da casa ou do apartamento porque vai pôr para vender, porque não sei o quê. Gente, não é assim. Hoje, as mulheres têm lei, existe lei para tudo, e as mulheres são amplamente amparadas. É muito importante vocês prestarem muita atenção em tudo que a doutora Micaele está falando. Exatamente. É uma pauta muito difícil de ser tratada, porque ninguém casa para se separar, né, doutora? Quando a gente opta decide em casar, é para todo sempre. Mas, infelizmente, não é assim como num conto de fada. Para muitos, a separação bate na porta e não tem mais como sustentar a união. E dentro desse contexto, que apesar de ser muito triste, mas ele tem que ser comentado e falado, qual que é o melhor momento para que a mulher procure uma advogada, um advogado, para tratar da questão da separação? Antes ou depois do divórcio? Eu acho que sempre antes. Antes é sempre ideal. Quando você procura depois é que as coisas já fugiram do controle. Que você já não tem mais ideia do que fazer, tentou de tudo e ali está no auge.
Então, procurar antes não quer dizer que você necessariamente está decidida a se divorciar. Quer dizer que você quer buscar informações conscientes e quer tomar a decisão do divórcio de maneira consciente também. Então, muitas clientes me procuram e, às vezes, na consulta, é só aquela voz, aquela escutativa que eu tenho que ter. Porque ela quer desabafar, quer que eu entenda o caso dela e tire as dúvidas. Para que, então, ela possa tomar a decisão de se divorciar ou não. Então, nem sempre as minhas clientes tomam a decisão do divórcio na minha primeira consulta. Às vezes, elas me procuram daqui a um ano e falam, doutora, agora finalmente eu tomei a decisão, estou consciente do que eu fiz e agora eu quero me divorciar. Então, elas podem te procurar quando a relação não está legal, elas vão te procurar primeiro, vão passar por uma consulta, aí você vai explicar todos os direitos delas, e isso não significa que elas vão sair de lá já dando entrada no divórcio. Exatamente. Elas podem pensar o tempo que for necessário, e quando elas acharem que vão se divorciar ou não, é isso, doutora? Exatamente. Então, às vezes você tá ali num litígio, tá numa briga, ele tá falando pra você que você não tem direito a nada, você tá com medo de repente, ele te expulsar de casa e você ficar sem o imóvel, ficar sem a guarda dos seus filhos. Então, você vem me procurar. E aí eu consigo tirar suas dúvidas de que não é esse monstro, esse bicho de 7 cabeças. Ele não pode te expulsar de casa, essa é a casa de vocês dois, com certeza, se foi adquirida durante a união. A guarda dos filhos. Na maioria dos casos fica com a mãe, a gente já sabe disso. É muito incomum ficar com o pai. Existem casos, é claro que sim, mas é muito incomum. Então, essas dúvidas todas a gente consegue sanar na consulta jurídica, né? Isso é muito importante, até na escolha desse advogado ou advogada, porque é um momento de dor também para o casal, né? O divórcio é um fracasso. Então, imagina a cabeça, né? Você entra num luto, porque você casa para dar certo. Exatamente. Então, é aquela tentativa, aquele acolhimento inicial que muitas vezes o advogado, a advogada tem que ter para poder ouvir, né? Dar essa escuta, esse acolhimento, ouvir, tratar as angústias. Porque a gente também, né, Fer, a gente recebe bastante casos assim também na Secretaria da Mulher e da Família, que a gente tem que dar aquele momento para só ouvir. Não é o momento de você opinar, é só ouvir e acolher. Não é fácil. E eu não entendo o divórcio como um fracasso. Eu entendo o divórcio como uma atitude madura. Porque muitas vezes o que se vive dentro da família é muito pior do que se tiver cada um de um lado. Sim. Então, acho que os casais que são mais maduros, eles entendem que chega um ponto, que deveria ser assim, né? Mas não é. Na verdade, sempre é isso. Eu separei, eu fracassei. Não, você não fracassou. Você foi um casal maduro, vocês foram, e vocês viram que até aquele ponto dava. A partir dali, ia começar a machucar tanto o casal como a família. Sim. Então, isso é uma atitude madura de pessoas inteligentes e que se preocupam com o bem-estar do todo, né? Com certeza. Quando a gente faz palestra, inclusive, para falar sobre violência doméstica, uma das coisas que a gente fala muito às vezes a mulher quer permanecer no relacionamento por conta dos filhos. Sim. E não é o melhor dos mundos, porque o seu filho tá vendo você viver num amor que é tóxico, que é violento, e ele vai aprender que esse é o amor que ele vai levar para a vida dele. Então, é igual a Fernanda falou. Até aqui nós demos certo, até aqui nós fizemos tudo o que dava para fazer e fomos felizes. Não há por que descartar o que vivemos. Mas daqui para frente é outra vida e existe vida após o divórcio. Existe outro começo. Você viveu tudo o que tinha para viver e agora é uma nova vida, né? É isso aí. Que a gente ouvindo assim parece ser tão fácil, né? Não, mas não é. Na prática, a gente sabe que é doloroso, que é sofrido e que precisa a escolha certa dessa rede de apoio, desse advogado, que vai fazer, né, Fer, toda a diferença nesse processo, que é um processo muito complicado. É um luto, né? É um luto. E, doutora, como funciona a divisão de bens de acordo com o regime do casamento? E por que é tão importante a pessoa saber como funciona isso tudo? Hoje, normalmente, quando a gente se casa, é o regime padrão, que é o da comunhão parcial de bens. E ninguém sabe muito a diferença, porque quando você chega no cartório para se casar, ou você faz esse, que é mais simples, ou você tem que fazer um pacto antinupcial, que aí você tem que pagar um advogado ou pagar uma taxa maior no cartório. E aí ninguém quer fazer. Só que é o ideal que você faça, é o ideal que você procure um advogado, o ideal que você entenda o regime de bens que você está fazendo. Por quê? Hoje, no regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, se divide muita coisa, dentre elas o FGTS. Você acha que é justo, por exemplo, dividir o FGTS de alguém que trabalhou
construir. Então, assim, muitas O coisas. fundo de garantia é dividido? O FGTS dividido. Olha Durante só. a comunhão. Não sim. sabia, gente. Nem eu. Há muita divergência, assim, de entendimento. Mas o entendimento que prevalece é o empreendimento que divide, sim, o FGTS. Do tempo que vocês ficaram juntos, né? Entendi. Olha só. Então, até isso... Até isso divide. Então, o ideal é que vocês sentem, conversem, alinhem o que vocês querem dividir. É claro, gente, quando a gente faz um pacto antinupcial, não é que a gente quer dizer que um dia vai terminar. Não, a gente está se precavendo sobre o que pode ou não acontecer. E outra, quando acontecer, não vai ter litígio. Então, o ideal é que a gente faça um pacto. Eu hoje e meu noivo temos um pacto muito bem ajustado. Então, se a gente se casar, a gente já entende. Eu não entendo justo eu pegar o FGTS dele, a previdência privada. Então, eu entendo justo o que a gente construiu, ser nosso, a gente dividir, e por isso a gente faz um pacto. O pacto ele pode ser misto, ter comunhão parcial em alguns lugares, separação total em outros. Eu posso colocar que um bem é só meu, outro bem é só dele. O cachorro é nosso. Então, a gente pode dividir tudo isso. E isso fica muito pré-estabelecido. Porque quando chega na hora do divórcio, começa todo mundo brigar e já não se entende mais nada, né? E é caro fazer esse pacto, doutora? Não é caro. A gente fala sempre que é um valor investido. Para que não tenha litígio posteriormente. Então, tudo, né? Quando você vai fazer qualquer consulta com advogado, é sempre investimento. Mas se for pôr na ponta do lápis, não é caro, não. Nossa, isso é interessante. Eu lembro que um advogado uma vez falou para mim. Porque quando você está no relacionamento, estão se amando, né? O homem e a mulher estão declarando amor para a vida toda. Sim. E quando se casa, começam os conflitos, aí um já está odiando o outro. Então, é uma discussão inicial, como a doutora colocou, que não tem como fugir. Não tem. Não tem como fugir. Vocês já viram aqueles casos de jogador de futebol, é muito comum que eles tenham. Que, se você fizer tal coisa, paga a multa de 100 mil. Você mandar pra mim no WhatsApp, sabe? Carinha, só joinha, multa de 100 mil. Tem muita coisa assim, mas é possível colocar. Então, infidelidade. Até o joinha do WhatsApp? Eu vi já um Legal. caso. Amei. Se você me responder muito curto, multa. Mexeu no bolso, né? E, doutora, e falando sobre os bens do casal, né? Se os bens do casal tiver somente no nome do marido, como que fica essa questão da divisão? A gente costuma falar que não importa muito o nome de quem que está o documento, porque vai importar o regime de bens. Então, mais uma vez, voltando, né? Por isso que a gente tem que escolher muito bem o regime de bens. Então, se eu casei em comunhão parcial de bens, a gente adquiriu aquele imóvel durante o período que a gente estava junto, não importa se está no seu, se está no meu nome. O imóvel é de nós dois e vai ser dividido pela metade. O parcial, então, o que eu tenho antes do casamento não entra nessa divisão. Não, O que é meu antes não entra. Era seu. Só vai entrar da data do casamento para frente. Isso mesmo. E na questão de herança? Então, na comunhão parcial não entra herança. Não entra? Não, agora na universal entra. Daí entra tudo que você já tinha antes. Entendi. Por isso que é muito importante também já escolher o regime de bens olhando tudo isso. Olha, gente, tá aí, hein? Vamos prestar atenção. Vocês que querem se casar, que querem... É muito importante, de repente, até passar por uma consulta com os advogados para estar verificando qual o regime que vocês querem casar, o que é interessante para os dois, porque a relação mais saudável que tem é aquela que é discutida, que é organizada e antes, né, de acontecer. Isso daí, fica tudo às claras, o combinado não é caro, né? Doutora, a gente sabe que tem muitos maridos que, quando percebem que o divórcio está chegando, eles começam a querer passar os bens para o nome de outras pessoas. Vai passar para o nome da mãe, da tia, da prima, e vai sempre tentando. Ou então de uma pessoa que conhece, para não deixar para a esposa. Sim. E aí, doutora, o que acontece? É muito comum, mais comum do que se imagina, vocês devem saber. E isso se chama fraude. Então, a gente consegue comprovar dentro de um processo judicial a ordem que isso aconteceu. Em tal momento, ele transferiu para a tia, mas quem utiliza é ele. Veículos, eu uso isso muito para usar veículos em divórcio, né? Às vezes você usa um veículo, uma Porsche, mas está no nome de terceiro. Mas quem utiliza é você, quem paga IPVA é você, quem abastece é você. Então, a gente consegue comprovar essa cadeia e demonstrar a fraude. Porque, assim, a gente sabe que os maridos normalmente não querem dividir tudo, né? Então, é muito comum eles fazerem isso, passar por nome das irmãs. Mas a gente consegue, na maioria dos casos, demonstrar a fraude no processo judicial. A gente também tem uma realidade que muitas mulheres não trabalham fora. Ela fica em casa, muitas vezes, às vezes não tem filhos, mas cuida da casa, cuida da roupa do marido.
fica em casa. Então, é um trabalho indireto, vamos colocar assim, né? Porque a gente fala que a mulher não trabalha fora, mas ela trabalha em casa. Sim. E nesse processo, como ela não trabalhou, vamos dizer que ela não conquistou, né? Não foi formalizado esse trabalho, como que fica a divisão disso daí, desses bens após o casamento? Não importa. Se ela ficou dentro de casa, a gente diz que ela trabalhou e fez para que o patrimônio crescesse. Porque se ela estava dentro de casa, ela estava fazendo o papel da faxineira, da cozinheira, que ele podia ter contratado, né? Então a gente fala até em indenização nesse divórcio. Nossa! Sim, porque essa mulher ela ficou muito tempo que ela abdicou da carreira dela pelo lar. Então hoje ela não consegue entrar no mercado de trabalho como qualquer outra mulher. Porque ela não tem mais experiência, o mercado evoluiu. E para ela trabalhar agora, como que ela vai fazer? Então, na maioria dos casos, essa mulher consegue uma pensão, não por prazo indeterminado. Na maioria dos casos, é 2, 3 anos ali que o marido tem que pagar uma pensão para ela, até ela conseguir se reerguer e voltar para o mercado de trabalho e conseguir se sustentar sozinha. E se ela tá vindo de um relacionamento em que o poder aquisitivo do homem era muito grande e, de repente, ela teve que ir para uma vida onde ela não iria mais ter a mesma renda, a gente fala até em uma indenização para suprir isso. Porque imagina só, na maioria dos casos, quando você casa, ele fala assim para você, você não vai mais trabalhar, você vai cuidar da casa. Sim. Então, se a gente conseguir comprovar isso no processo, de que foi uma decisão dos dois, de que ele impôs que ela ficasse em casa, a gente consegue uma indenização por esse período que ela ficou em casa e agora ela não vai ter mais a mesma renda. Então, ela ficou anos tendo uma renda aqui, agora ela se separou e vai voltar para cá. Né? Então, na maioria dos casos, a gente consegue uma indenização por conta desse período. E, doutora, e o inverso? Vamos supor que é inverso. A mulher trabalha e o homem fica em casa. Porque hoje, né, é comum também. Sim. A gente tem relatos de homens que estão em casa e a mulher atingiu um patamar alto no de vida, trabalho, né? Às vezes é chefe, trabalha numa multinacional e o marido fica em casa. É uma combinação dos dois. Sim. E nesse caso, a lei serve para ambos? Sim, serve para ambos nesse caso. Diferente aí da Lei Maria da Penha, né, que a gente aplica só para mulheres. Mas nesse caso serve para ambos, sim. Se ele conseguir comprovar tudo isso que a mulher também consegue em um processo judicial, ele também consegue pensão. Mesma regra. Mesma regra. E outra coisa, dentro desse assunto, né? Em quais situações a mulher tem direito à pensão num divórcio? E com relação também, eu vou fazer 2 perguntas em uma, né? Com relação aos filhos. Até que idade tem que o pai, o genitor, precisa pagar a pensão? Vou começar da última. Simplificando, o pai tem que pagar a pensão até o filho completar a maioridade, que é 18 anos. Mas se o filho completou a maioridade e vai para a faculdade ou está fazendo algum curso técnico e ainda precisa do valor da pensão, o pai continua pagando até ele terminar a faculdade. Então, suponhamos que hoje eu fiz 18 anos e me inscrevi na faculdade de Direito e a minha faculdade vai durar 5 anos. Se eu não trabalho e não tenho renda, meu pai tem que continuar pagando pensão até os 24, que é quando eu vou terminar a faculdade. Então, acontece muito, né, dos genitores acharem que pelo fato de eu completar 18 anos, pronto, é automático, parou de pagar. Mas não é assim que funciona. Você tem que entrar com um processo judicial, demonstrar que seu filho não vai mais estudar, que ele está trabalhando, ou que ele não precisa mais da pensão, e pedir para o juiz, posso parar de pagar? Aí sim ele pode. Enquanto isso, é um tiro no pé você parar de pagar aos 18. Que eu tenho muito caso no escritório que eu entro com a exoneração, com a execução de alimentos, cobrando o período que ele parou de pagar por livre, espontânea vontade. Porque não é assim que funciona. E em relação agora à pensão, né? Em casos que a mulher tem direito à pensão. Nesse caso que a gente comentou, por exemplo, que ela sempre ficou em prol da família. Então, cuidou dos filhos, cuidou do lar. Hoje ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Ela consegue uma pensão alimentícia se a gente comprovar que ela não tem condições de voltar de maneira mais rápida para o mercado de trabalho. A gente consegue uma pensão, demonstrando que ela não tem renda, né? Que ela ficou todo esse tempo dentro de casa. E tem um caso muito específico também no escritório, que eu já consegui pensão, e essa pensão não tinha prazo, que era para uma senhorinha idosa. Ela tinha doença, não conseguia mais trabalhar e não ia conseguir mais para o resto da vida. Ele simplesmente traiu ela, e aí não entra mais, né, faz parte do contexto. Ele traiu ela, se separou, e o juiz condenou ele a pagar pensão para ela, sim, porque ela era idosa, não tinha aposentadoria, estava doente, não conseguia voltar para o mercado de trabalho,
e ficou pagando pensão para ela por um bom tempo, até eles venderem a casa. Era isso uma das questões que eu iria te perguntar, porque a gente vê que existem mulheres que até não fizeram uma faculdade porque se casaram e o marido falou, não, mulher minha, fica em casa e tudo mais. E aí essa mulher não conseguiu se capacitar para o mercado de trabalho. Nós tivemos um caso recente, né? Ela, 30 e tantos anos de relação, não deu certo, e essa mulher foi pedir, o marido pediu, né, a separação, e ela ficou sem nada, ficou só com o imóvel e sem pensão, sem nada, mas ela não tem uma qualificação profissional. E aí, nesse caso? Ela começa a receber pensão. Suponhamos que nesse caso é uma mulher que vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho depois de um tempo. Aí a pensão é por tempo determinado, até quando o juiz entende que ela precisa para continuar e para conseguir um novo emprego. Agora, quando é uma idosa, por exemplo, nesse caso que eu fiz, ela não vai mais voltar para o mercado de trabalho, infelizmente, né? Ela não vai conseguir mais se recolocar. Então, a pensão permaneceu por tempo indeterminado. E nesse caso específico, como eles tinham um imóvel, o que a gente combinou? Vendeu o imóvel, como ela vai conseguir um bom dinheiro, fica com o valor do imóvel e ele para de pagar a pensão. Então, foi o melhor dos acordos, né, que a gente fez para esse caso. Mas, normalmente, nesses casos, é por tempo indeterminado, daí a pensão. Legal, bom saber. Muito bom. É muito esclarecedor mesmo. Doutora, o divórcio, ele é sempre um processo muito longo, né? Moroso, cheio de conflitos. Existe algum caminho que é mais leve, que é mais tranquilo? Como que funciona? Sim, inclusive eu até falei no Instagram esses dias de um divórcio que eu entrei amigável em dezembro e agora em fevereiro a mulher já está divorciada. Porque era um divórcio amigável, né? Eles estavam concordando com tudo, pensão alimentícia, eles chegaram num consenso, nós sentamos nós três, nós conversamos sobre um valor que ficaria legal para todo mundo e principalmente para a criança. Em relação à guarda, também eles concordavam, eles já estavam separados há um bom tempo. Então, nós fizemos um acordo, eles assinaram, protocolei na justiça, porque envolvia menor de idade. O Ministério Público concordou, o juiz assinou, levamos para o cartório, eles estavam divorciados. E mais, quando não tem filho menor de idade, é mais rápido ainda. Eu consigo ir no cartório, se os dois estão de acordo, eu vou no cartório, a gente vai um dia lá, todo mundo assina o divórcio. Pronto, está divorciado em menos de um mês. Nossa! E como é que fica, doutora, com relação às crianças? Como que é calculado a pensão? Porque eu, particularmente, eu entendo assim. Se eu gasto com meu filho R$3.000 por mês, 1.500 teria que ser meu e 1.500 teria que ser do genitor, certo? Exato. Mas a gente vê muita gente falando, não, recebe R$500, recebe R$500, recebe não sei quanto. Como é que é feito esse cálculo da pensão? O que acontece, né? No direito a gente tem um trinômio que chama necessidade. Então, necessidade da criança. E aí tem quanto o pai ganha, né? Então, a gente tem que sempre analisar também quanto o pai ganha para não deixar ele totalmente desabonado. E tem a proporcionalidade entre o que o genitor e a genitora ganha. Então, igual você falou da questão da metade. Nem sempre a gente leva em consideração certinho, 50%, 50%. Por quê? Eu, por exemplo, no escritório, levo em consideração a economia do cuidado, que a gente chama, que é o tempo que a mãe fica com a criança, dá banho, faz tarefa da casa, de escola, leva no médico. Isso custa dinheiro, porque afinal de contas a gente para de trabalhar para cuidar do filho, né? Então eu não considero 50% da mãe. Na maioria dos casos, sempre o desembolso maior é do pai, porque afinal de contas ele não está durante a semana com a criança. Então, normalmente o desembolso maior é do pai, só que a gente precisa ver a renda dele. Se ele ganha bem, por consequência, ele vai suprir muito mais a necessidade da criança. Então, se essa criança tem um gasto de R$3.000 mensais e o pai ganha 10, ele vai dar proporcional ao que ele ganha. Não tem uma porcentagem por lei? Por exemplo, 30%, 40%? Não tem isso? Então, na verdade, essa porcentagem ela foi estabelecida com base em critério de juízes, mas não existe nada com base legal que é 30% sempre. Então, não vai ser 30% sempre. Mas é um critério que os juízes usam, sim, para estipular a pensão. Então, o mínimo, 30%. Agora, quando tem mais de um filho, aí eles costumam dividir esse 30% pela metade. Mas o mínimo que eles consideram é 30%. Então, vamos supor que um pai é CLT. O juiz vai estipular 30% dos rendimentos dele. Porque é o mínimo que se considera que pode fazer a transferência para o filho e o resto o pai consegue sobreviver. E já é migrado em conta, né? Já é tirado do salário automático, né? Isso, quando é CLT, sim. E se o pai quiser
dá mais para o filho? Isso precisa constar no contrato? É muito bom que conste. Porque a gente sempre fala que acordo de boca não vale de nada. Um mês ele vai te dar mais, no outro não. Então, você vai começar dependendo um mês que ele tá dando mais porque ele quer. Aí, no mês que vem, você já fez uma conta e, às vezes, ele não vai dar mais aquele valor total. Vai dar só o que estava no papel. E aí, você fica à mercê dele quando ele quer dar e quando não quer. Então, o melhor dos mundos. Tudo no papel. Doutor, e voltando um pouquinho, vamos supor, desenhar uma situação. O pai, ele tem um salário CLT, ganha 10 mil reais por mês, a mãe não trabalha. São 3 filhos menores. Aí a doutora disse que isso é dosado, né? Podendo ser 30%, 50%, mas geralmente não excede 50%? Normalmente não. Porque o juiz vai muito também levar em consideração a subsistência do pai. Entendi. Então, ele não vai deixar o pai, por exemplo, parar de pagar um aluguel ou parar de comer. Mas é claro, a gente sempre vai brigar para que sim. Porque eu falo sempre para os pais. Você pode trabalhar, seu filho não. Então, vamos trabalhar o dobro para que você consiga sustentar ele. E no caso, se a mãe trabalha fora também? Nesse caso, o pai tem uma renda de 10 mil SLT, tem 3 filhos menores e a mãe também trabalha. Como que funciona? E isso pesa na decisão do juiz? Pesa sim, porque se a mãe é desempregada, o pai tem que contribuir mais, né? Sim. Porque a única renda que vai ter ali é do pai. Agora, quando a mãe também trabalha, entende-se que ela também contribui para a renda. Entendi. Então, ela também vai contribuir. Normalmente, o que a gente faz no escritório? Uma tabelinha de gastos. Então, tem um gasto com babá, com alimentação, com roupa. A gente faz um total, um compilado. Vamos supor que dê 3 mil reais. De acordo com se a mãe ganha 10 mil, o pai 10 mil, 50% para cada, 1.500 de cada um. Agora, se o pai ganha 10 mil e a mãe 5, a gente faz uma proporcionalidade. O pai tem que contribuir mais porque ele ganha mais. Sim. Então, é isso que é feito normalmente. Nossa, muito interessante. E a gente sabe que esses divórcios, a doutora já falou, né, que não precisa, que teve alguns muito rápidos, né? Sim. Mas a gente conhece inúmeros casos, inclusive a gente tem pedido de socorro constantemente, de divórcios que já estão há anos lá parado. Isso. O divórcio precisa ser tão longo assim? O que faz com que ele demore tanto para sair? Briga. Mexeu no bolso, a gente fala sempre em briga. Então, quando o divórcio está demorando, você pode ter certeza que eles estão em conflito em relação a tudo. Pensão alimentícia em relação ao divórcio, estão discutindo no processo sobre alguma coisa. Normalmente, assim, é muito de sentimento que ainda ficou pendente. Entendi. Que eles extrapolam e levam para o processo. E às vezes o advogado também não sabe lidar, não tem o feeling de absorver. Não, daqui eu não passo para o processo. Eu sou técnico, daqui eu só vou passar o que é técnica para lá. E aí passa para o processo, sabe? Xinga a outra parte, fala o que não deve. E aí o processo demora muito mais do que era para demorar. E às vezes o juiz, uma decisão simples que era para dar, para resolver o litígio, dura anos, dura 3, 4 anos. E a gente sabe que o Poder Judiciário está abarrotado de processo. Então, imagina um processo que era para durar 2 anos, você começa a brigar. Falar que a outra parte está fazendo isso, que está descumprindo a guarda, que o filho... alienação parental. E você imaginou tudo isso dentro de um processo só? Então, aí as coisas começam a complicar. Chama estudo psicossocial, uma psicóloga vai investigar o pai, vai investigar a mãe. Imagina quantos anos isso não demora. Então, é por isso. Nossa, porque a gente recebe alguns casos lá de processo que cai na vara da família, né? Sim. Que está ali 4, 5 anos e não foi decidido. E uma das partes quer retomar a sua vida, já está com outro companheiro, outra companheira, e fica esse processo. Mas aí a gente vai buscar a causa, é exatamente isso. É porque um não quer abrir mão de um terreno, porque diz que o terreno não sei o quê, e fica nesse ciclo que as coisas ninguém quer abrir mão, né? E fica nessa situação que não se resolve, né, doutora? Exatamente. Até o próprio FGTS, a gente escuta, eu já escutei, mas eu achei que realmente não tinha nada a ver. Eu achei que era da pessoa. Agora que você está me falando, a gente já escutou relatos de pessoas que não quiseram abrir mão do FGTS do companheiro, né? Sim. E na verdade... Então, é uma coisa que isso vai deixando mais moroso. Mais moroso. Ô, doutora, uma outra coisa. Nessa relação aí, que não é nada amigável, né? Como que ficam os filhos? Porque os filhos é dos dois, eles têm que dividir essa guarda, só que o clima já está tenso entre as partes. Como que fica isso? Como que chega isso lá no escritório? Vai tudo para os filhos, né?
eles ficam violentos na escola. Então, eu sempre falo, a cliente chega no escritório, ela começa a falar do filho, da guarda, e às vezes quer brigar por picuinha, e eu não sou desse tipo de advogada. Então, eu vou sempre querer o bem-estar da criança. Você já procurou saber como está sua filha na escola? A professora já te relatou que ela está violenta? Então, a gente sempre vai ver como que a filha está absorvendo, o filho ou o filho está absorvendo as coisas de casa na escola. Os coleguinhas vão te dizer como ela está se comportando. A professora vai dizer se ela está mais violenta ou não que o normal. As atividades da escola vão decair ou não. Então, sempre o comportamento dos pais, se é aberto e se a criança percebe, vai recair na criança, com toda certeza. E outra questão, é sempre muita picuinha. Eles mandam uma mensagem assim, ó. Hoje ele não quer vir buscar. O horário era às 11, ele chegou aqui às 11h30. Devo deixar pegar? Então, assim, é umas coisas muito pequenas que às vezes a gente poderia abrir mão e acabar prejudicando a criança. Sim. Porque a criança não vai conviver com o pai porque você criou picuinha por conta de tolerância de 30 minutos pro pai pegar a criança, que às vezes ele estava no trânsito. Então, são coisinhas pequenas que vão somando e com certeza recai sobre a criança. E aquelas situações também, né, que a criança ela não tem maturidade o suficiente para lidar com certas informações. E muitas vezes a gente vê os casais usando a criança para levar informação, para levar recado, para colocando um contra o outro. Imagina tudo isso na cabecinha da criança e como essa criança vai lidar com essa adolescência, com essa fase adulta, né? Então, isso é muito complicado. Eu acho inadmissível e sem perdão o pai ou a mãe que usa a criança para fazer alienação. A gente tem alguns relatos e eu vou ser muito sincera. Eu sou casada há muitos anos. Se um dia eu perceber que o meu companheiro está falando mal de mim para os meus filhos, eu acho que aí nós vamos começar a ter um problema sério. Porque a gente vê e acompanha mães falando mal do genitor, do pai, para as filhas tendo ódio dos pais. Gente, não. Ele vai ser pai, né, pro resto da vida. Exatamente. Ele pode não ser seu companheiro, mas ele vai ser pai para o resto da vida. Então, você acaba quebrando um vínculo que é muito importante. E essa menina, futuramente, ela vai ter um desequilíbrio com relação à figura masculina. Exatamente. Então, eu acho muito sério. A mesma coisa é uma mãe falando mal do genitor para o filho. Não, gente, isso não pode acontecer. Isso não pode, isso é muito sério. E isso acontece. E uma coisa que, para mim, como advogada, é inadmissível, você chegar no meu escritório com a criança e querer que ela fale. Desculpa, mas o atendimento acaba ali. Porque, para mim, eu não falo com... Primeiro, que criança não se envolve em processo. Criança não tem que ter ideia de briga. Então, chegou para mim no escritório. Conta pra tia o que tá acontecendo em casa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O escritório já tem um espaço separado pra criança ficar. Pra ela nem escutar nossa conversa. Porque não precisa. Não precisa. E o juiz? Porque muias mães falam que... Porque por conta dessa alienação que é feita... tanto do genitor ou da genitora, algumas pessoas têm medo da criança sentar na frente do juiz e falar que não quer ficar com a mãe ou com o pai por conta de tudo que ouviu. O juiz vai ouvir essa criança? Tem uma idade mínima para o juiz ouvir essa criança? Isso existe? Sim, mas é uma escuta especializada. Não é assim, coloca a criança na sala com o juiz e todo mundo olhando para ela e ela lá tensa. Não, é um psicólogo que escuta ela, tem um departamento de estudo psicossocial, a gente faz um pedido no processo judicial, explica a situação, o juiz manda alguém escutar ela, alguém especializado que vai conseguir ouvir. Um perito, um perito, exatamente. Sim. Então não é assim, porque imagina você colocar uma criança na frente de um juiz e falar pra ela, fala aí com quem você quer ficar. Olhando pro pai e pra mãe, né? Entendeu? Então assim, você tem que escolher um lado. Cria um trauma. Porque você vai ter que escolher um lado, criança. Sim, sim. Imagina como que essa criança não vai crescer no futuro. E isso tem uma idade mínima para acontecer ou não? Normalmente não. Como é uma escuta especializada com um psicólogo, ele vai saber melhor abordar de acordo com a idade. Mas normalmente a criança ali já tem suas vontades a partir dos 12, né? 12, 14 anos já tem suas próprias vontades. Nossa, gente, é tudo tão importante, né? Chega a ser criminal, né? O que fazem com as crianças, né? Sim. Porque pai é pai, mãe é mãe. É sempre... Eu vim eu sou filha de um relacionamento, minha mãe ficou até o fim, né? Meu pai não foi o melhores dos mundos. Mas minha mãe, com a sua ignorância acadêmica, estudou até a 4ª série. Mas ela foi uma mestre de sabedoria. Foi maravilhosa.
E minha mãe, ela sempre dizia assim: meu, ele é marido. De vocês, ele é pai. Então, vocês respeitem o seu pai. Que ele vai ser o pai de vocês para o resto da vida. Então, a gente conseguiu passar por esses conflitos que eles tinham de uma forma super tranquila. Tanto é que nós não temos trauma. Porque minha mãe não deixava passar. Né? Então, eu falo que minha mãe foi muito sábia dentro da sua ignorância acadêmica, do seu pouco estudo. Então, é isso que a gente tem que zelar, né? Pela psicologia, pela mente das crianças, porque a mente hoje é responsável por, eu falo que 80% do sucesso aí na vida, né? Se você está bem equilibrado emocionalmente, se você sabe quem você é, as coisas, elas começam a evoluir, até o seu corpo fica bem. Né? Então, vai uma dica aí para os papais e mamães que estão passando por esse momento de divórcio. É algo que não é gostoso, não é legal, é triste. Mas não deixar as crianças vivenciar assuntos que elas não estão preparadas para absorver. Com certeza. Né? Elas não estão com o cognitivo delas, né, Fer? Prontinho para entender o que está acontecendo. Ele é pai, ela ama, ela é mãe, ele vai amar. E tentar lidar com todo esse conflito da melhor forma possível, né, doutora? De uma forma mais saudável, né? Gente, mais uma vez, eu vou ter que fazer o papel chato, mas o nosso tempo está curto. E, assim, eu tenho que agradecer demais, doutora, porque eu falo que a gente vive para aprender, né? Quem sabe aprender, quem quer aprender... esse programa foi maravilhoso, como todos os outros, mas ele esclareceu dúvidas, acho que para muitas mulheres. Na verdade, isso aqui foi uma consulta, né, gente? Vocês tiveram uma consulta com a doutora Micaele. Depois nós vamos colocar o telefone dela, do consultório dela, se alguém... consultório não, do escritório. Se alguém quiser ligar, se alguém quiser marcar uma consulta com ela, eu acho que vale muito a pena. Agradecer demais pela sua presença, por essa palestra que você nos deu. E tem alguma consideração final que a doutora gostaria de deixar? Eu sempre falo para as clientes que tem vida após o divórcio, tem vida após a violência doméstica, que eu atendo muito mulheres vítimas de violência. Então, tem vida após tudo isso e seus filhos vão ficar bem. Isso é muito bom. E deixando ressaltar aqui no finalzinho do nosso programa, que você pode procurar a doutora Micaela Fernanda na OAB. Ela está lá com atendimento gratuito. Para você que não tem uma renda, não tem como pagar um advogado, né, doutora? Na verdade, eu não faço mais parte da Defensoria Pública. Não faz mais? Não. Eu acabei saindo por conta de demanda do escritório, estava muito grande. Sim. Mas a OAB daqui de Sumaré, ela faz atendimento pela Defensoria Pública. Então, se você não tem renda, você pode procurar a OAB, faz a triagem, né? Leva os documentos necessários e eles vão te conceder um advogado gratuito. Isso é importante. Não sabia, doutora. Mas ela tem o escritório dela particular. Nós depois vamos deixar no programa ali o e-mail da doutora, o telefone, endereço certinho, para caso você queira entrar em contato e fazer uma consulta. O nosso programa se encerra aqui. É um prazer novamente estar com vocês, de frente com elas. E até mais, gente. Até o próximo. Obrigada, doutora. Obrigada.